Olá a todos, tudo bom? Continuando nossa aula, nós falamos sobre a reforma, sobre a visão do profissional mediante os cuidados com os pacientes nesse quadro. Então, continuando por essa linha de raciocínio, nós vamos falar um pouco sobre as funções, as delegações propostas pelas instituições que vão trabalhar com esse tipo de paciente, com esse tipo de agravo, de afecções, ok? Começando, a gente falou um pouquinho do CAPS ontem, e hoje a gente vai relembrar um pouco, vai aprofundar um pouco mais, que são os CAPs, que são Centros de Apoio e Atenção Psicossocial. Então, o CAPS, ele vem substituindo o modelo manicomial antes visto como processo de cuidar. E hoje em dia, a gente sabe que não é assim que funciona o cuidar. O cuidar ele vai ser um cuidado mais humanizado, ele vai ser um cuidar mais voltado para uma visão holística do paciente, com o paciente como um todo, integralizando o paciente, atendendo suas outras necessidades e tudo mais. Então, o CAPS, ele vem substituindo esse modelo manicomial, esse hospital psiquiátrico, e vem colocando um cuidado mais criativo, um cuidado mais abrangente, um cuidado mais diversificado, e principalmente para poder possibilitar que o paciente ele venha ter uma recuperação mais favorável, uma recuperação mais efetiva, ok? Então, qual o objetivo do CAPS? É oferecer um atendimento à população e realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Então, além de ele oferecer o CAPS, além de ele oferecer um atendimento à população, ele vem com o objetivo também de reinserir esse paciente novamente na sociedade, com um trabalho, com um lazer, que o paciente venha ter momentos como todos nós temos, ok? Então, o CAPS vem agregando esse indivíduo novamente à sociedade como um cidadão, para usufruir dos direitos, para ter seus deveres também. Então, esse é o papel do CAPS. O papel do CAPS é reinserir o paciente, fortalecendo também o convívio desse paciente com a sua família, tá? Deixa eu colocar meu óculos aqui. Eu tô velha. Fazer o quê? Depois que eu conheci vocês, foi só ladeira abaixo. Então, continuando. Os CAPs são considerados a principal estratégia do processo da reforma psiquiátrica. Então, o ponto-chave da reforma psiquiátrica é realmente, literalmente, a criação do CAPS, que vem tirando o indivíduo no processo de cuidar no hospital psiquiátrico e tudo mais, e trazendo ele para essa instituição, que vai reinserir ele, que vai adotar medidas mais criativas no processo de cuidar e tudo mais, tá bom? Então, entre as atividades realizadas em todos os CAPs estão: quais são as atividades que o CAP realiza? Um atendimento individual, que é um atendimento com medicamentos. Cada indivíduo também faz uso de algum medicamento e tudo mais, então o CAPS vai ter essa atividade proposta sim, tá? Ele não vai tirar esse tratamento medicamentoso do paciente. Um tratamento psicoterápico, uma conversa, uma terapia psicossocial, vai trazer o paciente mais perto para uma conversa, tá? Orientação, entre outros. Esse no atendimento individual. O atendimento em grupo, psicoterapia, grupo operativo, atividade de suporte social, entre outros, tá? Então, o CAPS, além dele cuidar do indivíduo individualmente, ele também tem essa visão, essa necessidade de colocar o paciente também
para ser reinserido em grupo, para ter um cuidado em grupo, ali compartilhando suas experiências, ali compartilhando, conhecendo novos casos, conhecendo outros indivíduos e tudo mais, tá? A gente já ouviu falar que a união faz a força, né? Então, atendimento em oficinas terapêuticas, que é essa questão, uma criatividade, colocar o paciente para se descobrir, o paciente para conhecer ele mesmo, ok? Visitas e atendimentos domiciliares, o CAPS também realiza visitas, atendimentos domiciliares, ele conhece os pacientes que têm essa necessidade, eles acompanham de perto esses pacientes também, tá? Como também para observar qual é o tipo de moradia, qual é a realidade daquele paciente. Há um atendimento à família, atividades comunitárias, enfocando a integração do doente na comunidade e a sua inserção na família social, ok? Então, ele vai atender também o indivíduo, tanto na família dele, para poder saber se esse indivíduo está conseguindo se reintegrar novamente à sua família, fazer parte, se sentir acolhido, tudo mais, ok? Então, existem 5 tipos de CAPS, tá? Primeiro, que é o CAPS 1, que são destinados para atendimento diário de adultos com transtornos mentais severos e persistentes em municípios com população entre 20 e 70 mil habitantes. Ele funciona em dias úteis, das 8 às 18 horas, e sua equipe mínima pode atender 20 clientes por turno, ok? Então, o CAPS 1 vai ser destinado aos adultos, vai funcionar em dias úteis de 8 às 18 horas, como se fosse uma clínica de reabilitação, um programa, um centro de atenção mesmo, para que esse indivíduo ele possa se achegar, ele possa procurar, ok? Ter suas necessidades atendidas e ser ouvido também, né? O CAPS 2. O CAPS 2 vai ser destinado para o atendimento diário de adultos com transtornos mentais severos e persistentes em municípios com população também entre 70 e 200 mil habitantes e vai funcionar também em dias úteis das 8 às 18 horas em 2 turnos, podendo haver um terceiro turno até as 9 horas da noite, ok? Então, o CAPS 2, ele também vai atender em turno diurno, ok? Das 8 às 18 horas, mas também pode ser que ele tenha um terceiro turno que vai até um atendimento até as 9 da noite, ok? O CAPS 3 vai atender municípios com população acima de 200 mil habitantes, então ele atende já municípios grandes, ok? Populosos, com uma população bem significativa, e são destinados para atendimento de adultos com transtornos mentais severos e persistentes durante 24 horas por dia, diariamente, tá? Então, CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3 vão ser destinados para atendimento a adultos com problemas mentais, transtornos mentais severos e persistentes, tá? O CAPS 1 vai funcionar das 8 às 18. O CAPS 2 ele vai funcionar das 8 às 18 também, podendo ter o seu turno estendido até as 9 horas. E o CAPS 3 ele vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias, tá? Sua equipe técnica vai comportar 40 pacientes por turno, sendo o limite máximo 60 pacientes por dia, tá? Então, o CAPS 3 vai atender 40 pacientes por turno do profissional, sendo que o limite de pacientes por dia que nós podemos atender são 60, tá? Em questão de saúde mental. E o CAPS I, ele é destinado para atendimento diário de crianças e adolescentes com transtornos mentais e atender municípios com população acima de 200 mil habitantes, tá? É um CAPS também que vai atender populações grandes, tá? E vai ser um CAPS mais voltado para esse atendimento infanto-juvenil, que vai atender ali aquela criança, aquele adolescente, que tem essa necessidade de procurar uma ajuda, um atendimento diretamente do governo, tá? Não necessariamente precisam ser transtornos severos e recorrentes, mas apenas transtornos mentais que façam que esse adolescente, essa criança possa se sentir mais acolhida, entendida, compreendida, tá bom? Então, ela também é acompanhada na categoria do CAPS I. O CAPS AD.
Eles vão realizar atendimento diário à população em municípios com mais de 100 mil habitantes e destina-se a pacientes com transtornos mentais decorrentes do uso de dependência de substâncias psicoativas, como o álcool e uso de drogas. Esse tipo de CAPS possui leitos de repouso com a finalidade de tratamento de desintoxicação. Então, o CAPS-AD também vai estar presente em municípios grandes, com uma grande quantidade de habitantes, ok? Vai ser voltado para pacientes que procuram um posto de saúde, procuram uma instituição de saúde com o objetivo de se tratar mediante esse quadro, né, de surto, quadro de alucinação, quadro de dependência, com o uso dessas substâncias psicoativas, tá? E como a gente leu aqui, esse CAPS, ele possui leitos com essa finalidade de tratar o paciente ali mesmo, fazer uma desintoxicação, para que o paciente possa se recuperar, porque sabemos que quando o paciente ele faz o uso dessas substâncias, o efeito só vai passar quando a substância for totalmente retirada do organismo daquele paciente, tá bom? Então, um pouquinho sobre a equipe profissional do CAPS. Os profissionais que trabalham no CAPS, eles vão integrar uma equipe multiprofissional. Dentre eles, nós podemos encontrar os enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pedagogos, professores de educação física, técnicos administrativos, educadores e artesão, e além da equipe de serviços gerais de cozinha, tá bom? Então, é uma equipe multiprofissional com várias funções, cada um vai delegar suas funções de acordo com aquilo que foi instituído ali, tá? Então, esse paciente, ele é muito bem acolhido em questão de atendimento, porque é um atendimento com uma equipe multiprofissional, com uma equipe que é capacitada. Então, esse paciente, ele tem ali várias ofertas, né, de tratamento possíveis para ele. Ok? Então, a gente termina o CAPS e a gente vai entrar um pouquinho sobre residências terapêuticas. Então, o que é residências terapêuticas? Os serviços de residências terapêuticas, também conhecido como residenciais terapêuticos, são casas, né, locais de moradias destinados a pessoas com transtornos mentais que permaneceram em longa internação psiquiátrica e são impossibilitadas de voltar, retornar para sua família de origem, tá bom? Então, as residências terapêuticas, elas têm esse objetivo. O paciente ele ficou muito tempo internado no hospital psiquiátrico e ele não tem mais a possibilidade de voltar para sua casa, para sua família de origem. Então, ele passa ali a conviver nessa residência terapêutica, sendo acompanhado por profissionais, tendo ali também o seu cuidado, né, humanizado. Ele vai ser ali assistido diariamente por profissionais. As residências terapêuticas foram instituídas pelo Ministério da Saúde e são centrais no processo de desinstitucionalização e reinserção social dos egressos dos hospitais psiquiátricos. Então, é importantíssimo a gente saber que a residência terapêutica é muito importante nesse processo de reinserção social do paciente, porque ele está saindo de uma longa internação e está indo conviver ali nessa residência, também sendo tratado, mas também conviver com o sentido também de reabilitar ele e reinserir ele novamente na sociedade. Então, as residências, elas vão ser mantidas com os recursos financeiros anteriormente destinados aos leitos psiquiátricos. Assim, para cada morador de hospital psiquiátrico transferido para a residência terapêutica, um igual número de leitos psiquiátricos deve ser descredenciado do SUS e os recursos financeiros que os mantinham devem ser realocados para os fundos financeiros do Estado ou do município para fins de manutenção dos serviços residenciais terapêuticos. Então, quando o paciente ele sai de um hospital psiquiátrico, todo o amparato que ele tinha em relação a custo, em relação a tratamento, vai ser realocado agora para manter, fazer a manutenção
dos fins de cuidado da residência terapêutica, tá bom? Então, esse valor, esse custo do cuidado do paciente, ele vai ser transferido para manter também o local que agora ele está, que é a residência terapêutica. Então, em todo o território nacional, existem mais de 470 residências terapêuticas. Então, é um número razoavelmente grande, mas se a gente for redistribuir isso, acaba não sendo tão grande assim, tá? Mas está crescendo. E também a questão dos profissionais também, os profissionais estão tendo mais interesse em trabalhar nessa área. Eu não sei se vocês têm um interesse em trabalhar com a saúde mental, mas é uma área muito interessante, é uma área muito abrangente, é uma área que você estuda e você conhece o outro, conhece você mesmo, conhece as coisas ao seu redor. Então, se você tem interesse, vale a pena você investir nessa área, tá bom? E por fim, nós temos o programa de volta para casa, que foi criado pelo Ministério da Saúde. É um programa de reintegração social de pessoas acometidas de transtornos mentais, egressas, ou seja, que estão saindo de longas internações, segundo critérios definidos na Lei número 10.708, de 31 de julho de 2003, que vai ter como grande parte integrante o pagamento do auxílio reabilitação psicossocial no valor de R$240, ao beneficiário ou representante legal, se for o caso, com duração de 1 ano, e poderá ser renovado a partir da avaliação da equipe municipal e de parecer da comissão de acompanhamento do programa de volta para casa, e tem como objetivo apoiar e acompanhar o beneficiário no seu processo de reabilitação. Então, o programa de volta para casa, ele vai estimular o paciente a novamente ser inserido na sociedade. E também ele vai auxiliar, ele vai dar esse suporte, desse auxílio reabilitação, esse valor significativo por mês, tá? Isso foi instituído na Lei 10.708, de 31 de julho de 2003, e esse valor pode ser pago tanto para o beneficiário, dependendo da situação dele, tanto para o representante desse beneficiário, tá? Esse programa, ele é um programa literalmente voltado, né? É um programa feito pelo governo para estimular o paciente a se recuperar, e também não só estimular, mas também para dar um pouco de amparo, né, para esse paciente, para ele estar dando início à sua nova fase dessa vida dele, uma fase de reabilitação, de reinserção social, tá bom? Finalzinho, novamente, temos as minhas questões. Não deixem de ver o YouTube, esse vídeo que eu postei, o link do vídeo que eu deixei aqui também, para que vocês possam entender um pouquinho mais e possa gravar mais um pouquinho, tá bom? Beijo a todos vocês.